Bom, qual vai ser a nossa missão aqui, sem falar muito, mas para dar os instrumentais para a gente analisar o que é a beleza, o que é o belo na obra de Deus e na nossa própria vida. Então eu vou pegar a Sagrada Escritura e a partir dela a gente fazer esse tipo de pensamento. No Salmo 19 vai dizer assim: os céus contam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia entrega a mensagem a outro dia, a noite faz conhecer a outra noite. Então os céus contam a glória de Deus. Então, um questionamento que a gente tem que fazer é o seguinte: todos nós somos atraídos pelo belo, e Deus assim quis. Deus faz com que a beleza nos atraia. E quando a gente fala o belo, a beleza, não é só a beleza do ser humano, mas é o belo em toda a nossa vida. E a pergunta que a gente faz é: por que o ser humano ele é atraído por essa beleza, porém quando chega para Deus não consegue? Quando chega nas coisas de Deus parece que tem um empecilho. O Salmo 19 vai falar que a obra da criação conta, como no verbo contar da nossa língua portuguesa, contar, falar, como a gente conta uma história. Então o Salmo vai dizer que a natureza conta aquilo que é a obra de Deus, aquilo que é o próprio Deus em si. Então nós, como cristãos que somos, nós somos chamados a ver aquilo que é a beleza de Deus presente no universo, ouvir o que Deus tem para nos dizer, mas não somente a Sagrada Escritura em primeiro lugar, porque é a própria expressão da revelação de Deus, mas em todo e qualquer lugar. Por isso, qual que é o objetivo do que nós estamos falando aqui? Pegar aquilo que a Sagrada Escritura nos diz como revelação de Deus e como instrumento para a gente poder ver essa beleza em outros lugares. Como por exemplo, aqui nós estamos dentro de um templo. O templo, ele tem a sua beleza, cada um do seu estilo, mas ele tem a sua beleza. Então é a imagem, é a pedra, é a madeira trabalhada, tudo é feito para que as pessoas possam encontrar a Deus no templo. E a liturgia também, ela é feita dessa maneira. A música, a mesma coisa. Então, nós, a palavra, nós temos as artes, tá? A poesia, a literatura, a escultura, a pintura. E hoje, como a sétima arte, por exemplo, que é o cinema, e outras como a fotografia, já está sendo vista como arte. O que acontece muitas vezes? A gente vê Deus no templo, mas por que a gente não vê Deus também nessas outras obras? Porque Deus fala. E como no Salmo 19, ele fala através da obra da sua criação. Aquilo que nós pelo pecado deformamos, aí a beleza começa a desaparecer. Por causa de Deus? Não, por nossa culpa. Um exemplo claro é o próprio homem e a própria mulher. Quer dizer, Deus nos criou belos e não importa aí a beleza física, mas na medida que você distorce o ser humano, usa o ser humano, começa pelo pecado
destruir aquilo que é a beleza que Deus criou. Então, qual que é o propósito daquilo que nós estamos falando aqui? Como, essa é a pergunta, esse é o problema, como que a gente pode ter critérios de discernimento para ver Deus nessas artes todas? Tá? Então, eles acabaram de cantar aqui. É música, é canto, tá? Como no filme Letra e Música, a letra é a razão, a música é o sentimento. Unidos, assume aquilo que o ser humano é. Você vai pegar um funk que só fala palavrão e demolindo a mulher, isso não é música, isso não é belo. Por quê? Porque um dos primeiros critérios é, quando você enaltece, torna grande aquilo que é a criação de Deus, é arte. Quando você demole, destrói aquilo que é a criação de Deus, não é arte. Tudo bem? Tá? Então, mas como fazer isso? Isso que nós temos que pensar. Em Gênesis 1:31, viu Deus, lembrar que Gênesis 1 é a criação, né? No princípio Deus criou o céu e a terra. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e amanhã o sexto dia. Se vocês pegam nas nossas Bíblias, que é Tov em hebraico, então Deus viu que era Tov Meod, quer dizer, muito bom, tá? Só que para nós cristãos católicos é tanto inspirado aquilo que está em hebraico, mas também a tradução grega que foi feita no 3º século antes de Jesus, que é chamada Septuaginta. Quando o mestre grego foi traduzir para o grego, ele não traduziu por agathos. Agathos em grego é bom, como na nossa língua. Ele traduziu por kalos. Kalos tem, é bom, mas ao mesmo tempo é belo. É uma palavra que quer dizer as duas coisas. Então, na tradução grega, a gente poderia falar assim: viu Deus que tudo que ele fizera era muito belo. Mas o que quer dizer belo aí nessa perspectiva? Alargado para moralmente bom, se emprega muitas vezes para falar num processo de organicamente saudável, como em Homero, porto apropriado, um corpo são. Então, belo aqui não é somente belo no sentido de físico palpável. Quando Deus fala é muito bom a criação, ela é totalmente boa na aparência e na essência, tá? Na aparência e na essência. Vamos guardando isso daí. Então são critérios que depois a gente vai ter que usar na nossa vida. Em Gênesis 12:14, tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Esse formosa, muito bela, é sempre isso que vai usar para falar de beleza, a beleza da mulher. No livro Cântico dos Cânticos, para traduzir o amor que o amado tem pela amada, porque você sabe que o livro do Cântico dos Cânticos, o tema dele é o amor entre um homem e uma mulher. Ele vai cantar e fazer poesia descrevendo o corpo dela, falando da beleza. Mas para quê? Só pelo externo? Não. Para falar o grande amor que ele tem por aquela mulher. Então, na própria Sagrada Escritura, a beleza descrita da mulher ou do homem é sempre para falar, é manifestação daquilo que Deus é.
é manifestação da bondade de Deus. Então, quando o escritor sagrado pensa em beleza, ele nunca pensa em beleza desvinculada de Deus. Dentro do judaísmo, teve até problema com o Canto dos Cânticos, porque os judeus pensavam, será que isso vem de Deus ou não? Mas aí começou, relacionamento entre Deus e o ser humano, e aí esse amor do homem e da mulher traduz bem isso. Mas quando eles pensam que a beleza humana é manifestação daquilo que a pessoa é, porque foi Deus que fez, então se eu estou vendo o ser humano, eu estou vendo o próprio Deus. Por que falar tudo isso, gente? Vamos ser bem claro. Hoje beleza é só o externo, tá? Então, belo é a juventude na sua beleza externa. Ficou velho, é lixo, tá? Cristão não pode raciocinar dessa maneira, porque como voltando, sempre a gente vai voltar nesse salmo, tá? O céu, a terra, a criação contam aquilo que é Deus. Ou nós usamos desse critério que a Sagrada Escritura nos dá, que beleza é sempre referenciada a Deus, ou senão a gente começa a se perder, tá? Não há o ideal da beleza em si. Guardemos isso também. Não existe a beleza em si na Sagrada Escritura, mas sempre referência a Deus. Exclui-se a ideia, qualquer ideia de autoaperfeiçoamento. Então não cabe dentro da Sagrada Escritura essa vaidade louca, tá? Tem um exemplo de vaidade dentro da Sagrada Escritura, entre vários, né? Mas um que é Jezabel. Mas por quê? Porque ela se embeleza para morrer, porque ela sabe que ela vai morrer, porque ela foi destronada, porque Acabe foi assassinado, etc. Mas porque ela era pagã, era fora de Israel, tá? A mesma coisa, Susana, dentro do livro de Daniel, em que dois velhos cobiçam a beleza dela, mas também é dentro de Israel, mas ele vai falar, é pior do que a raça de Canaã, porque vocês assumiram o pensamento que vem de fora. Toda beleza, então, ela está em referência a Deus e não condiz um autoaperfeiçoamento pela beleza em si. Hoje o que a gente vê, tem uma atriz, que agora não vou lembrar o nome dela, ela não é assim expoente, mas nos Estados Unidos, em que ela fez 127 cirurgias plásticas. Por quê? Para querer ser amada, para agradar as pessoas. Mas isso destoa da beleza daquilo que a pessoa é. Mas por quê? Porque no mundo a beleza é absolutizada em si e só pelo caractere exterior. Em Bíblia, em Sagrada Escritura, a beleza foi Deus que deu, sempre é referenciada a Ele e ela é tratada como transitória, sempre. Como no Salmo, Senhor, ensina-me a contar os nossos anos. Ensina a saber que tudo é passageiro. A árvore do conhecimento do bem e do mal, quando também é traduzida, é falada como a árvore do conhecimento da beleza, do belo, do bom e também do mal. No Novo Testamento, esse kalos, que é a palavra em grego para belo e para bom, vai falar de bons frutos em Mateus 3,10,
boa semente, Mateus 13, 24, bons homens apanhados na rede, que é belos também, Mateus 13, 27, boa terra, bela terra, para a semente, Mateus 5, 16, bom pastor. Então, em grego, João 10, 11, é o belo pastor, tá? Repito, por quê? Porque é Deus, sempre referenciado a Deus. O que afinal de contas, então, o que é a beleza? A beleza é a manifestação da bondade de Deus presente no ser humano. Para a Sagrada Escritura é isso. Então, a beleza é a manifestação de tudo de bom que Deus é em cada ser humano, na natureza, no mundo, na história, etc. Tá? Por isso que dá para fazer esse jogo do bom pastor ou do belo pastor, porque ele é sempre referenciado a Deus. Em Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetual. Tá? O bem está em mim, em grego, na escritura original, é também belo. Então São Paulo vai falar o quê? O belo, Deus me fez belo, Deus me fez realmente bom. Só que a gente vai sendo destruído na vida, não no exterior, mas muito mais pelo pecado, pelo que acontece na nossa vida, e a gente vai sendo destruído com isso, tá? Então, os santos são aquelas pessoas mais belas que Deus tornou, e nós somos chamados a este caminho. Então, um outro viés, nós sempre referenciado a Deus, como nós já falamos, somos reflexos da bondade de Deus. O belo é a manifestação daquilo que o bem é, e nós somos chamados a ser, entre aspas, caçadores desse belo, caçadores desse bem, tá? O que acontece hoje num clima de pandemia, de depressão, e até um bispo numa ordenação falou das máscaras, né? Cobre o rosto, a beleza que muitas vezes quer ostentar, desaparece, né? O nosso falar é prejudicado, o nosso respirar é prejudicado. A pandemia deveria ter nos ensinado, e espero que assim ensine, a ver além da máscara, né? A ver além da beleza física, a ver além daquilo que nós detectamos, tá? Um outro processo, antes de entrar nisso, então, essa é a beleza, e é isso que nós celebramos na liturgia, tá? É isso que nós celebramos. Você pode ter uma liturgia totalmente maravilhosa, com incenso, com música, com canto gregoriano, em latim, em grego, sabe lá eu o que. Você pode ter mil coisas. Se não manifesta a beleza que Deus é, se não manifesta a salvação que Deus é, por exemplo, vamos falar assim, nós estamos aqui numa igreja, vamos dizer que fosse a igreja mais bela do mundo, mas não houvesse convivência, ou como em certas igrejas faz, vamos excluir criança, não, criança atrapalha o culto, não vamos ter criança no culto. O Papa Francisco há um mês atrás falou, o grito das crianças na hora do batismo é cumprimento do Salmo 8, da boca dos pequeninos é que brota o verdadeiro louvor. Agora, se eu trago uma liturgia fria,
exteriormente bela, mas fria, ela não é liturgia, tá? Porque a liturgia tem que construir a família de Deus. A família de Deus. Então vamos fazer uma festa, tudo pode? Não. Também tem a regra, também tem o rito. A conjugação disto, que é o humano com o divino, é que faz uma liturgia bonita, é que cativa as pessoas para Deus, é que atrai as pessoas para Deus, tá? Então esse pensar é que deve estar no nosso coração quando a gente analisa isso, tá? Quem não sabe apreciar o valor gratuito, ou seja, da graça, da beleza, em especial da beleza litúrgica, dificilmente conseguirá realizar um ato adequado de culto divino. Quem, ao ouvir dela, sorri, julgando-a como um resíduo exótico de um passado burguês, desde que se pode ter certeza de que secreto ou abertamente já não é capaz de rezar e depois tão pouco será de amar. Romano Guardini vai falar que na oração e na liturgia a gente brinca na presença de Deus. Reparem como criança é. A criança normalmente, quando principalmente ela está brincando, já repararam que tudo é bonito para a criança? Mesmo se for um brinquedinho muito sem estética, mas a criança, lúdico é sonho, pelo sonho essa criança atinge graus enormes, ela consegue ver ali coisa que a gente não vê. O que vai acontecendo com a vida? Nós vamos perdendo esse senso da busca do bom e do belo, nós vamos perdendo esse senso de descobrir além da aparência, que a criança consegue fazer isso. Então nós somos chamados a voltar a fazer isso, mas eu não queria parar só aqui, tá? De modo que a gente se perdesse nisso. O Salmo 45 vai dizer assim: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro me compus, a minha língua é como uma pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Esse mais formoso dos filhos dos homens é o filho do rei, e aqui obviamente é uma visão messiânica de ver o Messias que virá. O nosso Messias é Jesus, obviamente, e ele morreu na cruz. E tem uma profecia no Antigo Testamento sobre isso, e que une realmente a beleza. Em Isaías 52:13 vai dizer assim: eis que o meu servo há de prosperar, ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas. Exatamente como as multidões ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto, e a sua forma não parecia de um homem. É interessante esse desfigurado. Em grego vai falar a doxese, doxa é glória, desprovido de qualquer glória. E as multidões, ao verem isso, gente, esse texto aqui é 500 anos antes de Jesus, tá? As multidões, ao verem isso, ficariam embasbacadas, ficariam admiradas de ver a desfiguração daquele servo. Aquele servo, ele ficaria horrível, para falar a verdade, tá? Mas o texto não para aqui. Assim agora, nações numerosas ficarão estupefatas, maravilhadas a seu respeito.
Reis permanecerão silenciosos ao verem coisas que não lhes haviam sido contadas, e ao tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido. Quem creu, quem acreditou naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço do Senhor, agora continua a história desse servo. Ele cresceu diante dele como um renovo, como raiz que brota de uma terra seca. Não tinha beleza, nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar. Pode pensar agora na cabeça de vocês. Eu gostaria de ser a pessoa mais linda do mundo. Por que uma pessoa quer ser bela? Vamos lá, é uma pergunta. Então, o que é admiração? Admiração, mira, aí vem de maravilha. O que é ser admirado? O que é ser admirado? Como que a gente admira alguém? Eu acho que é você olhar para alguém e tentar se espelhar. Não espelhar, querer a pessoa. E quando você admira com o olhar. Então é ter o olhar sobre aquela pessoa. Então é aquela coisa, eu quero que todo mundo olhe para mim, tá? Isso daí vem em toda e qualquer situação, como eu já falei, de cirurgia plástica a qualquer outra coisa que exalta a beleza ou exalta aquilo que eu sou. Eu quero que olhem para mim. Só que desse servo vai falar o quê? Ele não tinha beleza, nem esplendor que pudesse atrair nossos olhares, nem formosura capaz de nos deleitar, quer dizer, nos dar um prazer em olhar. E essa belezura aqui é realmente o kalos, é realmente o belo. Era desprezado e abandonado pelos homens. Então, vamos dizer, uma pessoa totalmente destruída, como foi Jesus na cruz. Por isso que isso daqui é a primeira leitura da sexta-feira da paixão. Um homem sujeitador, familiarizado com a enfermidade, como uma pessoa de quem todos escondem o rosto. Eu não quero ver isso. Tá? Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. Então, olha o quadro pintado. Beleza externa não tem. Como a gente representa Jesus na cruz assim, né, gente? Mas não era assim que estava. O Jesus de Mel Gibson lá, acho que é o mais que fica patente de como Jesus estava. Inchado, porque de tanto apanhar fica inchado, escarrado, roxo, porque de tanto hematoma que tem pelo corpo todo, fedendo, a gente esquece do cheiro, né? Jesus fedia. Então, esse é o quadro que Isaías nos coloca. Então parece que acabou aqui. Acabou. Que beleza pode ter nisso? O texto continua. E no entanto, eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si, as nossas dores que carregava, mas nós o tínhamos como vítima de castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado em virtude das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele, e por suas feridas nós fomos curados. Tá? Essa é a beleza da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura não vai se ater
aquilo que é externo, mas o bem que se manifesta naquele servo que está totalmente destruído, tá? Nós temos que levar isso para a sétima arte e para as outras também, tá? Então, um quadro, por exemplo, de Picasso, que traduz o que aconteceu na Guerra Civil Espanhola em Guernica, vai mostrar todo o sofrimento que aquele povo passou. Então, nós gostamos de filmes e de bons filmes, certo? E a gente sabe ver o louvor de Deus ali. Quando a gente fala louvor de Deus, a gente sabe ver o que referencia a Deus ali. Porque às vezes a gente assiste as coisas e olha só na aparência, mas a gente precisa começar a aprender a olhar além, tá? Quando termina Os Vingadores, com todos aqueles 23 filmes atrás dele, porque era uma montagem absoluta, qual que é o tema final do filme? Vocês assistiram, sim ou não? Qual que é o tema do filme? Então, mas o tema geral do filme que no final mostra, qual que é o tema? As pedras. O que eram aquelas pedras? As joias do infinito. O que era? A mesma coisa. Uma se escandaliza com Harry Potter e Senhor dos Anéis. Bom, um Senhor dos Anéis, quem escreveu foi um cristão, tem tudo de cristão aqui, né? É sempre a mesma coisa, gente. O que há de comum entre Senhor dos Anéis e Harry Potter? Não. Tem uma coisa mais profunda aí. Oi? Não. O auto-sacrifício está mais em Nárnia. Em Nárnia, porque aí é algo totalmente cristão, e ali declaradamente cristão, né? Mas o que há de comum no Senhor dos Anéis e Harry Potter? Há uma palavra, gente, que une os dois filmes. Já sério. O que é? Oi? Não. O problema do Senhor dos Anéis, o que é? Era o quê? Qual é o problema do filme? O anel. My Precious. Lembram? Todo relacionamento com o anel. O crescimento dos 11 filmes do Harry Potter era o quê? O relacionamento dele com o quê? Com o poder, gente. A mão com as joias do infinito. Poder. O Harry Potter. Poder. Tá? Porque a magia ali é símbolo do poder que o ser humano quer ter. O que a gente falou que beleza é? Eu quero chamar a atenção, não quero? O que é ter o poder, gente? Exato. Eu quero o poder para ser reconhecido. É o mesmo sistema. Tá? Quando a gente lida com essas coisas, então tem que aprender a ver o que está por trás da coisa, para entender o que o autor. Por isso que esses filmes são bons num certo sentido. Por quê? Porque eles têm algo de humano, algo de perfeitamente humano. Tá? Assistiram a Cabana? Você não assistiu a Cabana aqui? Por quê? Porque eu sou pai. Mas tem que assistir, é a dor do outro, mas você precisa trabalhar isso dentro de si. Dói, mas vai fazer o quê? Mas o tema da Cabana qual é? Não é o pai, não é a paternidade, tá? Não é a paternidade.
Paternidade é Paizão e outros filmes que trabalham nisso. Mas qual que é o tema da cabana? Não é? Então, fé, o que é fé? Relacionamento com Deus. Então, a cabana vai trabalhar o filme todo, o relacionamento com Deus. As pessoas falam, porque tem uma frase que Jesus vai falar sobre religião, tá vendo? Esse filme é contra a religião. Se o filme começa com religião e termina com religião, ele não é contra a religião. Ele não é contra a religião, tá? Mas vai trabalhar exatamente qual a imagem de Deus que a gente tem. E todo o processo, por causa da ferida que ele tem por ter perdido a filha na mão do psicopata, vai falar que imagem de Deus nós temos. E o filme é belo por causa disso. Ele é humano por causa disso. Então, a partir de hoje, pegar esses instrumentais para ver isso, gente. Para ver isso. Deu para entender? Tá? E assim é qualquer coisa. Qual que é o problema que a humanidade passa muitas vezes? É ficar na periferia do processo. É ficar na aparência. Nós somos chamados a pegar isso aqui e a ver e a analisar e ver o que há de profundo, tá? Isso daí é o que o Oscar, a academia, normalmente faz. Claro que tem erro até dizer chega, né? Mas é óbvio isso. O Coringa, por exemplo, o último filme, tá? Vocês vão ver, quem assistiu, eu espero que tenham visto de uma forma para ver como que ele foi montado como ser humano para chegar onde ele chegou. O filme é bonito por causa disso. Como que ele foi montado? Aí o cineasta usa o quê? Quando ele está triste, o jogo de escuridão, o jogo de estar mais claro, quando ele começa a assumir o poder que ele tem, aí começa uma iluminação, até que o filme termina num clarão sem fim. São técnicas que são usadas para conduzir a gente. Por isso que o filme é bonito, é belo, mas por quê? Porque vai referenciar a isto, vai referenciar aquilo que é a essência do filme, tá? E daquilo que é humano. Deu para entender, gente? Ficou claro? Espero não estar escandalizando ninguém. O padre vem falar de beleza, vai falar de filme. Mas se a gente não fizer isto, a gente começa a ter um pé dentro da igreja, e a hora que passa da porta para fora, eu não quero nem saber de Deus. Não, a gente é chamado a ver Deus nas obras, naquilo que acontece. Tá bem? Vocês têm outro exemplo que vocês gostariam de partilhar aqui, de filmes que vocês conhecem, ou alguma coisa assim? Filme de santo a gente nem fala, porque ali é óbvia a coisa, né? Você pega um filme como A Paixão de Cristo, por exemplo, Mel Gibson é católico, o filme é extremamente católico, e ele vai pegar desde a visão de Catarina Emmerich, que é uma mística, que foi vendo aquilo que foi a paixão revelada para ela misticamente, aquilo que está no Evangelho, etc, né? Então ele vai conjugando. Repare que quando ele está morrendo na cruz, aparece a Eucaristia, né? Quando ele cai, ele referencia a Nossa Senhora quando acolhia aquele menino. Quer dizer, Maria viu o menino sendo morto e não só Deus. Então por isso a proximidade de Maria com relação, então, passa o filme, a gente não se atina. Reparem que o demônio é feito, é uma mulher, que é a atriz que faz o demônio, só com a voz de homem, exatamente para não saber nem que é homem que é mulher, porque afinal de contas ele é anjo. Lembram na cena da flagelação, quando todo mundo aqui assistiu esse filme, né? Certo? Que ele aparece com aquele menino no colo, lembram disso?
O que você interpreta daquilo? O que você interpreta daquilo? Meio que o demônio questionando Jesus, né? Onde está o seu pai? Porque eu tenho meu filho aqui, onde está seu pai? Na verdade, é um pequeno ali no colo do personagem do demônio aqui, onde está seu pai? O pai está aqui. Então, para mostrar o quê? A tentação vai até o fim. Quando Jesus morre, a lágrima desce, o demônio grita lá embaixo. Lembra da cena? Tá? É a teologia católica. Jesus vence o demônio na cruz. Para o mundo protestante, Jesus vence o demônio na ressurreição. Por isso que o filme é católico. Tá? Então, tudo isso são instrumentais para a gente usar para analisar a sétima, porque é a arte isso. Você vai pegar filmes como da década de 50, os 10 mandamentos é a mesma coisa. Os 10 mandamentos vai tratar a lei egípcia em comparação com a lei de Moisés. E é o tempo inteiro falar, Faraó falando de lei, e depois vai falar da lei de Moisés, tá? Nós vamos apresentar um filme que é Beleza Oculta, e ao analisar, porque a finalidade não é só passar uma tarde assistindo um filme, mas tem que analisar, tem que começar a ver o que há de louvor de Deus naquilo, o que referencia a Deus naquilo. Então eu peço para vocês isso, tudo que nós falamos aqui, beleza como aquilo que é manifestação daquilo que Deus é, sempre referenciado a Deus. Deus que fala na natureza, é claro que é uma obra de ficção, isso é óbvio, né? Vocês vão reparar que é uma obra de ficção, que vai trazer 3 personagens de total ficção, porém, vem trazer uma verdade, o relacionamento dele com Deus no filme, tá? E o título do filme que chama Beleza Oculta, né? Então, analisar tudo isso para ver o que é manifestação do bem ali. Lembra que beleza é isso. Então, ao assistir, não fiquem na periferia do processo. Vamos ver aquilo que é essencial na representação. Deu para entender, gente? Bom? Então aí, o Padre Paulo aí conduz, você está pronto lá embaixo, senão dá um intervalo, né?